Aterrorizado. Não diga besteiras. Eu sou o Fênix. Medo, sofrimento, dor, tristeza, desespero. Abandonei essas emoções ridículas há muito e muito tempo. Tudo que restou foi o coração de um guerreiro forjado pelas chamas do inferno. Sendo assim, sempre vou continuar lutando. Eu lutarei até que chegue a hora da minha morte. Você sabe o que a solidão faz com um homem? Ela o destrói ou o desperta. Quando não há mais ninguém para te estender a mão, você aprende a levantar sozinho. E quando o mundo tenta te apagar, o fogo dentro de você decide se transformar em algo que não pode ser destruído. Foi assim que aprendi que o verdadeiro poder não nasce da força, mas da dor que você transforma em chama. A solidão é um campo de batalha silencioso, e é lá que você enfrenta o seu eu verdadeiro. A força não nasce do conforto. Ela nasce do vazio, do momento em que ninguém acredita mais em você. As pessoas olham para um guerreiro e veem poder, mas o que não veem é quantas vezes ele precisou morrer por dentro antes de aprender a se levantar. A dor não me destruiu, ela me esculpiu. E toda vez que o mundo tentou me apagar, eu voltei ainda mais forte. A chama que carrego não é um dom, é uma cicatriz em forma de fogo. A maioria teme o fim, mas o fim é apenas o início disfarçado. Aqueles que fogem da dor continuam presos a ela. Aqueles que a enfrentam renascem. Eu aprendi que nada dentro de mim poderia crescer, enquanto eu me recusasse a incendiar o que me mantinha fraco. É preciso aceitar o fogo, deixar que ele destrua o que não serve mais. Somente assim, algo novo pode surgir das cinzas. Não tema cair, tema não ter coragem de se levantar diferente. Você pode amaldiçoar a dor ou pode aprender com ela. A diferença entre quem cai e quem renasce é o que se faz depois da queda. A dor me mostrou quem eu era quando tudo me foi tirado. Ela arrancou as máscaras, os medos, a ingenuidade e me deixou com o que restava, a verdade nua e crua da minha alma. A dor não me venceu, ela me educou. Há batalhas que ninguém verá. Guerras travadas no escuro, onde o único som é a própria respiração cansada. Mas é ali que o verdadeiro guerreiro nasce. Não na glória, nem nos aplausos, e sim no silêncio. É no silêncio que você descobre o tamanho da sua força e entende que não precisa que o mundo te reconheça, porque o que importa é não trair a si mesmo. Ser forte não é nunca cair, é cair e continuar mesmo sangrando. Muitos acham que a força é uma bênção, mas ser forte também é um castigo, porque o mundo espera que você aguente tudo e sorria. Mas eu aprendi. Não há vergonha em sentir dor. Vergonha é deixar que ela te quebre por dentro. Então eu não escondo minhas cicatrizes. Elas são o mapa do caminho que me trouxe até aqui. O fogo não é inimigo. Ele só destrói o que precisa ir embora. Quando o velho se despede, o novo tem espaço para nascer. Mas poucos aceitam o calor da transformação. Eu aceitei e paguei o preço por isso. Queimei meus medos, minhas dúvidas e tudo que um dia me fez hesitar. E o que restou foi o que sempre esteve ali, a vontade inquebrável de continuar. Todos carregam uma chama. Alguns deixam que o vento apague. Outros aprendem a protegê-la com o próprio corpo. A minha nunca se apagou porque eu nunca desisti de mim. Não importa o quanto tentem te sufocar. Se a chama ainda queima, você ainda está vivo. E enquanto houver vida, há luta. Renascer dói, porque para se tornar quem você deve ser, é preciso enterrar quem você foi. Cada vez que caí, deixei uma parte minha no chão. E cada vez que me levantei, voltei diferente.
Esse é o verdadeiro sentido do renascimento. Não voltar igual, mas voltar consciente. Você não precisa ser o mesmo depois da dor, precisa ser melhor. Depois de um tempo, você entende que a força que te salvou também pode te consumir. O fogo que me fez renascer já quase me destruiu, porque quando a chama cresce demais, ela queima tudo, inclusive você. Por isso aprendi a controlá-la, a manter o inferno dentro de mim em silêncio e usar o fogo não para destruir, mas para iluminar o caminho. O verdadeiro poder não é explodir, é dominar-se. Antes da batalha, o silêncio. Antes do golpe, a respiração. Antes da fúria, o controle. O guerreiro que domina a si mesmo já venceu metade da guerra. Não porque é invencível, mas porque não se perde em meio ao caos. A força sem controle é apenas destruição. Mas a força guiada pela mente é liberdade. Eu caminhei sozinho por tanto tempo que aprendi a encontrar paz no som dos meus próprios passos. A solidão não me assusta mais. Ela me moldou. Ela me ensinou que o silêncio não é ausência, é presença. Estar só não é fraqueza. É a prova de que você aprendeu a existir sem precisar ser validado. E quando você entende isso, ninguém mais tem poder sobre você. A liberdade tem um preço: carregar o peso das próprias escolhas. Quando você decide seguir seu próprio caminho, vai perder gente, conforto e aplausos, mas vai ganhar algo que ninguém pode te dar: a verdade de ser quem você é. Ser forte não é dominar os outros, é proteger, mesmo quando ninguém vê. A verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela só age quando é preciso. Há poder em destruir, mas há grandeza em controlar esse poder para defender o que importa. E quando você entende isso, a força deixa de ser ego e se torna propósito. Um guerreiro sem propósito é só uma chama sem direção. Ela queima, mas não ilumina nada. O propósito é o que dá sentido à dor. É o que transforma cada queda em degrau. Eu lutei, sangrei e me perdi. Mas cada ferida me guiou até o motivo de continuar. E quando o motivo é justo, nenhum inferno pode te deter. Dentro de mim há luz e escuridão, e não nego nenhuma delas. A sombra me ensinou a resistir. A luz me ensinou a não me perder. A fênix não renasce por ser pura, mas por aceitar o que é. A força real não vem de negar quem você foi, mas de transformar o que restou em poder. Quando o corpo cai, quando o mundo grita para você parar, só resta uma coisa: o coração. O coração é o último a se curvar. É ele que mantém a chama viva quando tudo parece apagado. Enquanto o coração arder, você ainda tem algo a oferecer, mesmo que o mundo inteiro duvide. Eu jurei para mim mesmo: nunca mais seria o mesmo homem que um dia caiu. Cada renascimento é um pacto com o futuro, um lembrete de que ainda há batalhas esperando por mim. E se o destino tentar me dobrar, queime ele comigo, porque um espírito que já morreu uma vez não teme morrer de novo. A verdadeira vitória não precisa de aplausos. Ela acontece no instante em que você percebe que sobreviveu. Não há gritos, não há festa, só um respiro e a certeza de que você continua de pé. O guerreiro não luta por reconhecimento, luta porque a luta é quem ele é. E no fim, isso basta. Existe uma fênix dentro de cada um de nós, mas ela só desperta quando tudo ao redor parece ruir. É no fundo do abismo que você entende o poder de recomeçar. Não porque quer, mas porque precisa. E quando se levanta, já não é mais o mesmo. As cinzas não te definem. São apenas o chão onde você constrói o novo. Olhe para dentro. Encare o que ainda dói. A maioria foge de si mesma. Mas o guerreiro encara o reflexo até que o medo desapareça. Não existe inimigo maior que o próprio eu, mas também não existe aliado mais poderoso.
Quando você faz as pazes com o que é, nenhum golpe te derruba. O passado é pó. O futuro, incerteza. Tudo o que existe é o agora. E o agora é fogo. É aqui que você decide se continua sendo prisioneiro da dor ou se transforma tudo isso em combustível. O tempo não espera. Ou você acende a chama hoje, ou vive a vida apagado. Renascer não é voltar a ser o que era. É nascer consciente. Quando você desperta da queda, percebe que nada te prende além do que você permite. A dor te derruba, mas é a coragem que te levanta. E essa coragem mora dentro de você, esperando o momento de queimar o que te impede de seguir. Muitos vivem acorrentados por pensamentos que eles mesmos criaram. Medo, culpa, dúvida, mas as correntes mais fortes não são as que te prendem. São as que você tem medo de romper. E quando você finalmente as quebra, descobre algo libertador. A prisão nunca esteve fora, sempre esteve dentro. A verdadeira força é aquela que ninguém vê. É o momento em que tudo dói, mas você escolhe continuar. Não há glória nesse instante, apenas silêncio. E uma chama teimosa que insiste em existir. É ali que o renascido desperta, não no grito da vitória, mas no suspiro da resistência. Cada cicatriz conta uma história. Algumas doem, outras ensinam. As minhas são lembretes que sobrevivi, que fui quebrado, mas nunca destruído. A Fênix não é símbolo de poder, é símbolo de eternidade, porque enquanto houver vontade, ela sempre volta. O fogo que carrego não me pertence. Ele é o reflexo de todos que escolheram não desistir. A cada vez que você se levanta, o mundo acende um pouco mais. Então não apague sua chama, porque talvez alguém precise dela para sair da própria escuridão. Ser forte também é ser luz, mesmo que ninguém perceba. O corpo pode cair, o tempo pode levar tudo, mas o espírito, esse nunca morre. Aquele que aprendeu a renascer não teme o fim, porque já entendeu que ele é apenas mais uma transformação. Eu não luto por vitória, luto por significado. E enquanto houver razão para lutar, a Fênix jamais descansará. Se você caiu, levante. Se o mundo te esqueceu, lembre-se de quem você é. Você não precisa de permissão para recomeçar. Precisa de coragem. A Fênix queima, morre, renasce e em cada ciclo se torna mais forte. Então queime o medo, queime a dúvida, queime o que te prende. E quando tudo virar cinzas, renasça mais firme, mais consciente, mais vivo do que nunca. A sua chama jamais se apagará. Agora me escute. Se este discurso te despertou, torne-se membro. Ajude o canal a se erguer ainda mais e fortaleça a chama eterna da Fênix que vive em você.